Fala, povo de Deus! Nesse vídeo vamos falar um pouco a respeito de errância e inerrância da Bíblia. Vem comigo! Você já deve ter ouvido falar que a Bíblia ela contém erros, mas veja bem, a primeira coisa que precisamos entender é qual ponto essa pergunta abrange, porque essa pergunta ela abrange vários pontos, porque quando falamos que a Bíblia possui erro, depende de qual ponto de vista, porque a Bíblia ela é constituída por livros e também pela palavra de Deus. Ela é um livro espiritual que passa uma mensagem além das escrituras. Então veja bem, quando falamos de errância, está falando que algo contém erro. Quando falamos de inerrância, está falando de algo que não contém erro. A Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. A Bíblia vai nos dizer que nenhuma profecia é dada senão por inspiração divina. Paulo, nas cartas ao Timóteo, ele vai nos dizer, lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então veja que a Escritura ela é totalmente inspirada. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma pessoa e essa pessoa é Cristo. Cristo é a palavra de Deus. João capítulo 1, verso 1 vai dizer que no princípio era a palavra e a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. E tudo foi feito por intermédio dele e sem ele nada se fez. Então veja bem, a palavra de Deus ele é uma pessoa, não é apenas uma verdade. Então essa pessoa precisou se revelar. Só que Deus ele é espiritual. Veja bem, João 4:24 vai dizer que Deus é espírito. A essência de Deus, a natureza de Deus é espiritual. Então a linguagem espiritual, o nível espiritual é muito maior do que o nível natural. O entendimento espiritual é diferente do entendimento natural. Veja comigo o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo de número 2. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Verso 13. As quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então veja bem, o texto está nos dizendo que só discerne as coisas espirituais quem é espiritual, através do Espírito Santo de Deus. Então todos os homens que a Bíblia nos revela foram usados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para nos passar a mensagem, a vontade de Deus, a qual Ele queria se comunicar a nós. Então veja bem, nesse ponto a Bíblia ela não contém erros, não existe errância na palavra de Deus, que é a palavra revelada, que é Cristo, ok? Agora veja bem, agora se você olhar para a Escritura, você vai encontrar erros, porque a primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia, os 66 livros que constituem o Cânon, a Bíblia protestante, ela foi escrita em 3 idiomas principais. Quais são eles? Hebraico, no grego e algumas partes em aramaico. Então veja bem, então a Bíblia original, a qual não temos, tudo que sabemos a respeito de Deus, a Bíblia original não temos, temos cópias e todas essas cópias foram feitas das línguas a qual mencionei. Então veja bem, entendendo isso, todas as versões da Bíblia a qual possuímos hoje foram traduzidas para o idioma local, no nosso caso, o português, ok? E cada país tem várias versões para facilitar
o entendimento. Tem um ditado que diz: todo tradutor é um traidor. Por quê? Porque o tradutor, ele vai colocar tudo aquilo que ele entendeu. Então, o que temos são verdades paralelas àquela que o original, a pessoa original que Deus inspirou, escreveu. Agora vem comigo. Para entendermos melhor, vou te dar um exemplo na prática. Abra comigo em Salmos capítulo 23. Olha o texto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora veja bem, esse é um texto conhecido por muitos. Quando lemos esse texto, automaticamente entendemos o seguinte: o Senhor sendo o meu pastor, eu não terei falta de coisa alguma, ok? Só que, veja bem, em outras traduções vai estar escrito e de nada terei falta, ou seja, a palavra que acrescentaram foi nada. Só que no original hebraico, a palavra nada, a qual acrescentaram, é lo, e lo no hebraico significa não. Ou seja, a tradução que colocaram muda o sentido do texto. No original o texto está da seguinte forma: o Senhor é meu pastor e não sentirei falta de coisa alguma. Quando lemos em outra tradução, dá a entender que não teremos falta de coisa alguma, de algo material ou sentimental. Mas não é isso que o texto está querendo nos passar. Porque veja bem, eu te faço uma pergunta: te falta alguma coisa? Para algumas pessoas falta carro, dinheiro, caráter, alegria. Por quê? Porque sempre vai nos faltar algumas coisas. Porque só somos completos em Deus. Ok? Mas o texto está dizendo: o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de coisa alguma. Porque mesmo não tendo o carro do ano, mesmo não tendo a casa própria, mesmo não tendo as coisas que nós queremos, nós nos sentimos satisfeitos porque Deus é o nosso pastor e não vamos sentir falta dessas coisas. Porque o Senhor nos completa. Agora veja bem, além de algumas traduções trocar o sentido da frase, tem algumas traduções que removem textos do original. Vou te mostrar um exemplo. Abra comigo em Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8, verso 1, versão Almeida Corrigida Fiel. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora veja bem, vamos ler em outra versão, versão NVT. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Percebe-se que foi removido trechos das Escrituras. Vou lhe mostrar mais uma. Tiago capítulo 1, verso 21. Vem comigo. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Agora vamos ler na versão NVT, verso 21. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois elas têm poder para salvá-los. Veja bem, você percebe-se que no final do verso colocaram salvá-los ao invés de salvar as vossas almas. Agora veja bem, isso tira o sentido que o autor, o escritor do texto queria passar a mensagem, porque a palavra de Deus ela trata a alma do homem. Quando falamos salvá-los, muda, abrange muito mais aquilo que o texto está querendo nos dizer, ok? Salvar o que e do que? Já o texto mais antigo nos fala salvar as nossas almas. A alma fala de intelecto, pensamentos, emoções, caráter, ou seja, a essência do homem, a qual precisa ser tratada pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que salva a alma do homem. Vem comigo. Agora veja bem, analisado esses dois pontos, a Bíblia contém erros? Depende de qual ponto de vista você está falando. Na palavra revelada, a Bíblia não contém erros. Já nas traduções da Bíblia, contém erros. Eu vou deixar abaixo para vocês algumas referências de textos a qual a tradução não está igual, ok? Ou divergente, ou mudando o sentido do original a qual a Bíblia foi escrita. E um conselho ao qual dou para você, prefira versões mais antigas, ok? Pois elas são mais próximas do português, ok? E também do texto original. Ah, William, mas quer dizer que as versões atuais são ruins? Depende. As versões atuais elas não são ruins, ok? Você pode ler também, escolha uma versão que você se adapta melhor, preferível, ok? E compara com a versão mais antiga. E você vai comparando para ter melhor entendimento do texto, ok? Não existe uma versão melhor. A melhor versão é aquela que você se adapta e tem entendimento do texto original. Deus te abençoe.